David Fincher não faz filmes, ele projeta comportamentos. Em Garota Exemplar, o que parece ser um suspense sobre um desaparecimento é na verdade uma autópsia cirúrgica de um casamento moderno. Você sabia que o Ben Affleck foi escolhido especificamente porque o diretor precisava de alguém que soubesse como é ser odiado pela mídia? Ou que o roteiro usa termos de apenas 2 palavras para ditar atuações inteiras? Hoje a gente vai dissecar frame a frame a obra-prima de 2014, baseada no livro de Gillian Flynn. Vamos entender como que a iluminação, os takes infinitos de Fincher e os detalhes escondidos no cenário contam a verdadeira história de Amy e Nick. Pega o seu diário falso, porque eu assisti Garota Exemplar de novo e anotei cada detalhe que você pode ter deixado passar quando assistiu pela primeira vez. Aproveita, se inscreve no canal e deixa um like. Bora pro vídeo. O filme abre e fecha com a mesma imagem, a cabeça da Amy, mas o contexto muda completamente. Fincher disse que essa cena é sobre a projeção narcisista. Nick acaricia a cabeça dela pensando o que você tá pensando, mas ele não tem acesso à mente dela. No livro, temos o monólogo interno dele. No filme, Fincher nos força a julgar Nick apenas pelo comportamento externo. Para manter o suspense para quem já tinha lido o livro, a equipe do filme soltou uma mentira na imprensa. Antes do lançamento, Fincher e Gillian Flynn disseram em entrevistas que o final do filme seria completamente diferente do livro. Isso deixou os fãs do livro em pânico e os críticos curiosos. Obviamente era um blefe. O final é exatamente o mesmo, apenas condensado. Eles mentiram para garantir que todos fossem ao cinema duvidando do que veriam. Logo no início, vemos o flashback de como que eles se conheceram, e repara nesse beijo aqui na padaria, cercado por uma nuvem de açúcar. É romântico? É, mas visualmente falando, o açúcar obscurece a visão deles. É uma metáfora visual logo de cara. O relacionamento começa doce, mas nebuloso. Eles não estão vendo quem o outro realmente é, estão vendo a persona que o outro criou. Logo no início do filme também, o Nick vai ao bar onde que a irmã dele trampa, e aqui atrás tem um barco de Tom Sawyer, e tem uma página no diário de Amy onde ela conta como que conheceu o Nick, e ele havia dito que era da cidade de Mark Twain, o autor que criou Tom Sawyer. Na história dele, ele acaba sumindo, é dado como morto, mas depois acaba voltando para casa. Uma história um pouco parecida com o que acontece com a Amy aqui no filme Garota Exemplar. Avançando já direto para a manhã do crime, o Nick vai ao bar da sua irmã, a Margot, e um detalhe de cenário genial que quase ninguém nota também, além do barco. Atrás do Nick tem um jogo de tabuleiro na prateleira chamado Mastermind. Isso é um prenúncio direto de que há uma mente mestra manipulando todo o jogo que está prestes a começar. Jogo esse que a gente vai assistir, né? E se você pergunta por que da Amy fazer tudo isso, no filme mostra que ele traiu ela, porém no livro isso foi apenas a gota da água. Além de esconder que traía ela, ele acabou deixando ela de lado, sozinha no casamento, tratava ela com cinismo e irritação em vários momentos, deixando ela se sentindo indesejada e como se fosse um peso pra ele. Fora as brigas pesadas que eles tinham, tipo pesadas mesmo, com ameaça e tudo. O que a Amy fez obviamente não justifica nada, mas no livro demonstra mais um outro lado do Nick que o filme acaba não mostrando. Na real é que ela é uma super narcisista, então juntou tudo. Ela queria uma vida perfeita, com um marido perfeito, e quando as coisas não andaram do jeito que ela criou na cabeça dela, ela simplesmente surtou e fez tudo isso. Surtou entre aspas, né, porque ela planejou tudo. Mas enfim, a detetive Rhonda entra em cena. Reparem como ela é a única pessoa que não compra a atuação de ninguém. Enquanto o policial julga o Nick imediatamente, Bonnie observa. E existe também um narrador silencioso no filme, o gato. Em quase todas as cenas onde o Nick está mentindo ou escondendo algo, o gato está no enquadramento, encarando ele. É como se o gato fosse a única testemunha ocular que sabe a verdade desde o início. O Fincher enquadra o animal quase como se fosse um juiz. Aqui estamos na raiz do problema, Amazing Amy. O filme mostra brevemente as capas do livro, mas o detalhe crucial explicado no livro e em análises psicológicas é que a Amazing Amy sempre superava a Amy real. Se a Amy real desistia do violoncelo, a do livro virava um prodígio. A Amy cresceu sentindo que era uma versão falha de si mesma. Isso criou nela uma necessidade patológica de controle e perfeição. Essa cena aqui é baseada em fatos reais.
O sorriso nervoso do Nick ao lado do cartaz de desaparecida foi inspirada no caso de Scott Patterson, um homem condenado por matar a esposa, que exibia um comportamento estranhamente desconectado diante das câmeras. Ben Affleck comentou que Fincher o fez repetir essa cena inúmeras vezes, só para capturar exatamente esse sorriso de pânico social, que a mídia interpretaria como culpa. Agora, falando sobre os diários, a equipe de arte usou canetas diferentes e variou ligeiramente a caligrafia de M conforme os anos passavam nas entradas do diário, para dar impressão física de tempo decorrido. O conteúdo começa verdadeiro e sutilmente vira uma ficção. É a tática do triângulo invertido, que a roteirista Gillian Flynn usa. Começa com fatos amplos e afunila para uma mentira específica, e não foram apenas canetas diferentes. Para as últimas entradas, onde a Amy finge estar com medo de Nick, a atriz Rosamund Pike escreveu com a mão não dominante dela. Isso criou uma caligrafia tremida e irregular, simulando estresse genuíno. Fincher não queria que parecesse fonte de terror, ele queria o tremor real de uma mão instável. E falando em roteiro, a cena onde a detetive revela as dívidas e a gravidez segue uma estrutura técnica brilhante. A cena começa ampla de "você sabia que ela estava grávida?" e vai apertando o Nick com fatos, falando sobre as dívidas, o seguro de vida, os itens de luxo comprados. O roteiro descreve a reação final de Nick jogando um copo na parede como um ponto de ruptura. É o momento em que ele percebe que não é mais o marido, é o suspeito. Eu mesmo, que assisti o filme antes de ler o livro, comecei a suspeitar muito do Nick também. Então chegamos no meio do filme, onde tem a grande virada. O monólogo da garota legal. Reparem na mudança de cor. Saímos dos tons azuis e cinzas no Missouri para cores quentes e saturadas enquanto ela dirige para longe. Amy descreve a garota legal como uma performance exaustiva. Ela gosta das mesmas coisas que o homem, nunca reclama, come pizza e continua magra. O filme argumenta que ambos estavam atuando. Nick fingia ser o homem que a Amy queria e a Amy fingia ser a mulher que o Nick queria. O casamento ruiu quando eles cansaram de fingir. E um detalhe de atuação, a Rosamund Pike disse que para interpretar a Amy fugitiva, ela mudou a sua postura física e usou enchimentos para parecer que tinha ganhado peso e estava mais desleixada, o que é completamente o oposto da rígida e perfeita Amy de Nova York. Como o filme não foi gravado em ordem cronológica, Pike teve que ganhar e perder peso cerca de 6 quilos 3 vezes diferentes durante a produção para viver a Amy Cool Girl, né, mais magra, e a Amy fugitiva, que ganha peso comendo fast food. Ela trabalhava com um boxeador profissional para perder peso rapidamente durante as filmagens. Enquanto a Amy foge, o Nick segue as pistas. A genialidade aqui é como que a Amy usa o conhecimento íntimo dela contra ele. Ela manda ele para casa azul, que na verdade é marrom, sabendo que ele iria para casa do pai. Ela muda o código do alarme, ela planta o diário meio queimado lá. E por que meio queimado? Porque se estivesse intacto, pareceria plantado. Se estivesse todo queimado, não incriminaria. O meio queimado sugere que Nick foi interrompido tentando destruir o diário. É a manipulação perfeita da evidência. Quando essa mulher aí, a Greta, aparece pela primeira vez, ela tá ouvindo uma música chamada Left Eye. A música fala sobre traição e por isso deveria incendiar a casa dele e causar danos à pessoa traidora. É mais ou menos o que acontece no filme aqui, né? Por causa da traição, a Amy praticamente vai destruir a vida do Nick. Esse personagem aqui, o Tommy, aparece apenas em uma cena, mas tem uma função vital no roteiro. Ele é o fantasma do Natal futuro pro Nick. Ele mostra cicatrizes físicas e diz a frase-chave: "A Amy me destruiu porque eu parei de tentar ser o homem que ela queria." É aqui que o Nick entende o jogo. Para sobreviver, ele precisa voltar a atuar. Ele precisa ir pra TV e fingir ser o marido perfeito novamente. Eu sei. Todos os homens são iguais. Tem um momento de improviso genial na cena do escritório de advocacia. Tanner Bolt joga uma bala de goma para Ben Affleck enquanto explica a estratégia. Affleck pega a bala no ar sem nem olhar, reflexo puro. Fincher manteve isso por um motivo. Mostra que apesar do Nick parecer um idiota na TV, ele é rápido, tá em alerta e em sintonia com seu advogado. É um detalhe de personagem em um segundo. Tudo isso com um improviso. Na cena do aeroporto, David Fincher queria que Nick usasse um boné do New York Yankees.
para tentar passar desapercebido. O Ben Affleck, sendo um torcedor fanático do Boston Red Sox, que é um rival histórico do Yankees, recusou usar o boné. Ele disse a Fincher: David, eu te amo, faria tudo por você, mas não dá para usar um boné do Yankees. A produção parou por 4 dias. Sim, 4 dias. Por causa dessa briga. Então eles chegaram a um acordo. Nick usa um boné do New York Mets. É tipo você pedir para um corintiano usar a camisa do Palmeiras. Ou vice-versa. Não dá. Quando a Amy fica sem dinheiro, porque ela é inteligente academicamente, mas não tem a malícia das ruas e é roubada no motel, ela recorre a Daisy Collins. Voltando um pouco, quando o Nick visita o Daisy, antes no filme, o roteiro tem uma linha de ação incrível descrita como Ugly Pause, ou a pausa feia. Neil Patrick Harris não dá absolutamente nada pro Nick. O Fincher instruiu o elenco a manter essa tensão estranha. E agora reparem no guarda-roupa. Quando a Amy tá com o Daisy, ela começa a usar roupas que lembram bonecas dos anos 50 e 60. Daisy não quer a Amy atual, ele quer a Amy do passado, a Amazing Amy, a intocada. Ele a veste literalmente como se fosse uma boneca de coleção que ele tirou da caixa. É visualmente perturbador antes mesmo de qualquer violência acontecer. Sério, é bem estranho. Na casa do lago, olha como que a Amy começa a atuar para as câmeras de segurança. Ela sabe onde que elas estão, ela começa a criar a narrativa visual de vítima sequestrada. E um detalhe de bastidor: o Tyler Perry, o advogado do Tanner Bolt, contou que o diretor David Fincher corrigiu ele em uma cena onde ele estava de costas, dizendo: eu posso ver suas costas que você não está impressionado o suficiente com o vaso. O controle do diretor é absurdo, cara. Durante uma cena, o Ben Affleck apostou com um membro de equipe que o David Fincher não notaria se ele mudasse minimamente o foco de uma lente da câmera. O membro da equipe alterou a configuração de forma quase imperceptível. O Fincher quase nem olhou para o monitor, apenas perguntou por que a imagem está um pouco escura. Ben Affleck perdeu a aposta. Na cena do assassinato foram necessárias 37 takes para acertar a coreografia do sangue. O Fincher não queria sangue digital, ele queria que fosse visceral e pegajoso. A forma como a Amy corta a garganta de Daisy durante o ato é calculada para alegar legítima defesa e abuso. Ela usa a obsessão dele contra ele mesmo. A Amy volta para casa coberta de sangue, parecendo uma guerreira ou um fantasma, dirigindo e atuando como a donzela em perigo. Isso para a imprensa que espera na porta de Nick. Quando ela finalmente cai nos braços de Nick, ele sussurra isso: sua vaca do inferno. Porém nas câmeras só vem o abraço, né? Eles só filmam o abraço. É a síntese do filme, a imagem pública contra a realidade privada. Na cena do chuveiro, não tem nem vergonha e nem timidez nenhuma. Rosamund Pike solta a mão de qualquer vaidade para mostrar uma Amy crua, limpando sangue, mas já planejando o próximo passo. Nick tá encurralado, se ele deixar agora ela, ele vira o monstro que abandonou a mulher sobrevivente. E então vem o golpe final, que é a gravidez. A Amy usa o esperma de Nick, guardado na clínica de fertilidade, que no início do filme mostra, né, a carta da clínica, avisando que seria descartado se ele não usasse. Ela engravida de verdade. Agora o Nick tá preso não só pela mídia, mas por uma criança. Ele não pode abandonar o filho com uma psicopata, e não tem como ele provar que ela é uma psicopata. Pois é, os dois vão ter um filho. Coitado dessa criança. No final eles decidem ficar juntos, eles são cúmplices, e o Nick fala: nós somos parceiros no crime agora. E a Amy responde: isso é o casamento. Para Fincher e Flynn, o filme sugere que todo casamento longo exige um nível de atuação e aceitação das falhas monstruosas um do outro. Então eles se merecem. E um detalhe técnico sobre a cena do chuveiro: o sangue falso usado era tão quimicamente correto que ele realmente manchava. A maquiagem de resíduo de sangue que Amy tem no corpo nas cenas seguintes, na cama do hospital, na entrevista, não é 100% maquiagem aplicada. Parte daquilo era o sangue da cena anterior que impregnou na pele de Rosamund Pike. Não saía nem com esfregação. O método de atuação levado a um nível molecular, né, velho? Então a gente volta pro take final. O mesmo close nos olhos de Amy, mas agora quando o Nick pergunta, né, em pensamento, o que você estaria pensando, a gente sente um arrepio, porque agora sabemos do que ela é capaz. A forma como ela vira a cabeça também muda. No primeiro take, no começo do filme, ela vira mais lenta e calma, como se fosse inocente. Já que no final, ela vira rapidão, e a forma como a mão do Nick se move também, agora ele tira a mão mais rápido, porque tá com medo dela. Ele sabe do que ela é capaz de fazer. A puta atuação incrível da Rosamund Pike. Não sei como ela não ganhou o Oscar de melhor atriz esse ano. Pra mim, isso é considerado como um filme de terror, já que isso pode acontecer literalmente com qualquer um, seja você homem
ou seja, você mulher. E um detalhe de bastidores é que o Fincher gravou 500 horas de material para um filme de 2 horas e meia. Isso dá em média de 5 horas de filmagem bruta por dia durante 100 dias. Uma quantidade absurda, muito acima da média de Hollywood. Bom, esse foi o vídeo. Caso você tenha gostado e tenha algum detalhe que eu deixei passar, deixa nos comentários. Se inscreve no canal, deixa um like e um beijo.